fazer a leitura da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos continuar nessa noite falando sobre obras da carne e fruto do Espírito. Quem não assistiu, quem não esteve no culto da terça-feira passada, nós temos já na internet, por isso que nós gravamos todo o culto, toda a mensagem, para que você possa acompanhar. E a aula da semana passada gerou dois vídeos, duas mensagens. E hoje nós vamos dar continuidade. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Ainda ouço farfalhar das páginas. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito. Vamos dizer todos juntos essa primeira parte? 1, 2, 3. Andai em espírito. Bem, se andarmos no espírito, eu agora estou parafraseando, e o apóstolo São Paulo diz: não cumprireis a concupiscência da carne. Para os neófitos, os mais novos na fé, concupiscência é desejo, vontade. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas vão ser expostas. Semana passada nós falamos isso. Se você conversar comigo, eu vou saber quem habita em você. Então Paulo está dizendo que as obras da carne elas são manifestas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que acontece com eles? Não herdarão o reino de Deus. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha que interessante, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Na continuidade do assunto obras da carne e fruto do Espírito, nós vamos ver que o segundo motivo, ou mais um motivo que nos leva a apontar o que Paulo aponta para fruto do Espírito, quando ele se refere, quando ele escreve a sua carta aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, é porque Paulo está querendo diferenciar, fazer diferença entre dom e fruto. Guarde isso.
Paulo, quando refere-se ao fruto do Espírito, da forma que nós mostramos e apontamos para vocês semana passada, ele está fazendo a diferença entre o que é dom e o que é fruto. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos norteia, é quem nos orienta, é quem nos guia, é quem nos capacita, é quem nos dá o nosso norte, é a nossa bússola. Nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. A palavra de Deus é como se fosse uma cartilha, e nós, para vivermos uma vida pautada, amparada e menos problemática, porque a gente encontra muitas pessoas que infelizmente se envolvem em tantos problemas que são coisas pequenas, mas conseguem com muita facilidade se embaraçar. E a Bíblia nos dá um conselho para que nós não devamos nos embaraçar. A Bíblia diz assim, olha, aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas deste mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo. E alguém poderia perguntar, mas devemos então viver como? Numa bolha? Separados? Isolados? Se o próprio Jesus disse que não, quando ele estava orando com os discípulos, uma das mais lindas orações de Jesus, além da oração do Pai Nosso, que no hebraico é Avinu Shabbat Shamayim Kadesh Shincha Tavon Malchutzah Yaseh Retzonha, e aí por aí vai. Jesus orou essa segunda oração, que eu considero uma das orações mais lindas de Jesus, que ele disse quando estava com os seus discípulos. Ele disse: Pai, eu não lhe peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós precisamos entender que quando nós estamos com Cristo e pautados na sua palavra, a palavra de Deus, por isso que ela é chamada lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, ela é chamada de escudo da fé. Diga comigo, a palavra de Deus. Está fraco, diga, a palavra de Deus, ela é o meu escudo. A palavra de Deus é o escudo da fé, e Paulo diz assim: com o qual podereis apagar todos os dardos. Não é um dardo, não é aquele dardo, não é outro, é todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos entender, gente, que todos os dias o cristão, por isso que o exemplo do cristão é como ovelha. Jesus se considerou, se colocou na posição de ovelha, e a Bíblia diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, e os seus tosqueadores, os seus algozes, fizeram dele o sacrifício. E nós, como os discípulos de Jesus, somos como ovelhas levados todos os dias. Estamos sujeitos a lutas, a problemas, a intempéries, a dificuldades. E aqui que está a grande questão da verdade. Nós precisamos entender que precisamos viver uma vida 100% conectada no céu e na terra. Por que na terra? Porque eu moro aqui, eu vivo aqui ainda. E no céu, porque o céu é a minha conexão espiritual. Então nós não podemos deixar nos levar ou por uma conversa que não é bem empregada, um assunto que não é bem esclarecido, porque ser cristão de verdade, meu amado, exige de cada um de nós uma vida de renúncia.
renunciar à minha própria vontade, renunciar à minha própria carne, renunciar ao meu próprio desejo. Olha só quantas pessoas temos aqui nessa noite, num culto de terça-feira, no início da semana praticamente, num lugar caloroso, quente igual a Flórida, mas você renunciou a estar na sua casa, assistindo uma televisão, fazendo qualquer outra coisa, porque você priorizou o reino de Deus. E aqui eu tenho uma boa notícia para quem prioriza o reino de Deus. Quem prioriza o reino de Deus não precisa se preocupar com o material, sabia? E eu vou dizer novamente, porque tem gente que às vezes não entende a palavra do pastor. Pensa que o pastor está dizendo que quando eu estou no reino eu não preciso trabalhar. Eu estou dizendo que quando você está no reino, as coisas são mais fáceis. A locomotiva da fé, a engrenagem da fé te faz crescer e movimentar por você. Exemplo, Mateus capítulo 6, verso 31, a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Porque quando eu busco o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Quando eu coloco meu foco no reino de Deus, Deus se encarrega de fazer com que as coisas trabalhem ao meu favor. Isaías 64, verso 4: desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viram, nem com os ouvidos perceberam, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Se você espera no Senhor, o Senhor vai se encarregar de cuidar de você. O seu trabalho pode estar sendo um fardo na sua vida. Entrega nas mãos do Senhor. Priorize o reino, priorize as coisas de Deus, e você vai ver que a sua vida vai ser calma, serena e tranquila. Ah, pastor, mas e os problemas virão? Virão, claro que virão. Mas Jesus deu a receita para os problemas. No mundo vão ter dificuldade, aflições, mas qual que é a receita de Jesus? Tem de bom ânimo. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo, entregue, esmorecido, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Está aí um conselho para você, porque nós somos seres humanos, somos seres carnais, feitos de órgãos, hormônios, um ser biológico, e às vezes o hormônio está lá em cima, está lá embaixo, a sua autoestima não está tão alta assim, você levanta, e aí para ajudar vem o problema do dia a dia, porque Jesus disse assim, ó: basta a cada dia o seu mal. O dia já vai se encarregar, o dia já vai se encarregar de trazer problemas. Mas se nós nos mostrarmos firmes na presença do Senhor, o Senhor vai nos afirmar e confirmar que a nossa vitória vai vir na hora certa de Deus. Você crê nisso? Diga amém. O segundo motivo que Paulo usa e aponta para a ideia de dom, de fruto do Espírito, é para diferenciar o que é dom do fruto. Exemplo: o dom é algo que é distribuído por Deus para seus servos com o objetivo de servirem a sua obra. Vou repetir. Quando Paulo menciona fruto, ele está querendo fazer uma alusão, eu não gosto da palavra separar, uma divisão, mas uma específica, apontando de forma específica para que você entenda, porque tem pessoas que confundem o que é o fruto do Espírito, e você vai entender mais à frente, do que é dom. O dom não é a mesma coisa que o fruto do Espírito, e quem estava na aula, no culto semana passada, sabe o porquê o apóstolo Paulo usa a terminologia fruto do Espírito e não frutos do Espírito, tá? O dom é algo que é distribuído. Deus distribui o dom para seus servos com o objetivo de servirem a sua obra, tá? Nem todas as pessoas têm o mesmo dom. Estamos aqui nesta sala, estamos aqui neste templo, estamos aqui nesta igreja, todos estão aqui, e aí que nós precisamos entender se estamos conectados com o céu e com a palavra de Deus e orientados por ela. Isso vai nos permitir a evitar muitas desavenças dentro do corpo, dentro do organismo, dentro da arca, porque a igreja também é o símbolo da arca. Você já parou para observar
não sei se você já pensou nisso, a harmonia que havia dentro da arca com tanto bicho de diferente espécie. Se você me permite, e com todo respeito, eu quero dizer que a igreja, a casa do Senhor, é como se fosse uma arca. Pessoas de diferentes costumes, maneiras, diferentes criações. Alguém foi criado de um jeito, outro foi criado de outro. Alguém cresceu no evangelho, outros vieram para o evangelho depois de velho. E a dificuldade quem vem depois é porque às vezes ainda existem alguns carrapichos que precisam ser tirados. Mas em suma, é que todos nós recebemos do Senhor o dom, o talento, porque isso é algo que foi distribuído por Deus para seus servos com o objetivo de servir na obra de Deus. O dom que foi me dado, o dom que foi dado ao irmão, à irmã, aos jovens, aos adolescentes, aqueles que estão agora se ingressando, o dom que lhe é dado. E olha, exemplo, e eu quero aqui dizer e despertar isso em você, porque alguém pode até pensar, mas qual que é o meu dom? Aonde está o meu dom? Eu não sei ainda. A Bíblia diz assim: desperta em ti o dom que o Senhor te deu. Desperta, comece a buscar do Senhor, comece a orar e vai entender que Deus deu a você um dom. Nem todas as pessoas possuem o mesmo dom. Um pode ter o dom de ensinar e o outro não. Um pode ter o dom de cantar e o outro não. Por exemplo, já sobre a questão do fruto do Espírito, Paulo quis mostrar que todo crente, preste atenção, o dom é distribuído e a cada um ele deu um dom conforme a sua vontade, tá? O dom da irmã que está aqui na frente é louvar. O dom da irmã que está do lado dela é pregar. O dom do rapaz, do Daniel, é ensinar. O dom da outra é servir. Nós precisamos encontrar dentro do corpo de Cristo e dentro do reino de Deus o que o Senhor nos colocou na nossa mão para fazer. Já a questão do fruto do Espírito, Paulo quis mostrar que todo cristão, e aqui é importante a gente bater nessa tecla e dizer que somente quem é crente de verdade, quem é cristão, quem se renuncia. Leia novamente em casa, quando você estiver em casa, o capítulo 5 que nós lemos, do verso 16 ao verso 26 de Gálatas, e você vai ver que Paulo trata profundamente com esta questão de ser crente de verdade, tá? Todo crente deve ter o fruto do Espírito. Eu vou repetir: o dom Deus distribui conforme a sua vontade para o trabalho específico na casa de Deus, na obra de Deus. Porém, o dom todo crente deve ter. Por quê? Porque aos que têm o Espírito Santo, repito, aos que têm o Espírito Santo em sua vida, espera-se, eu espero, Deus espera, esperamos que isso desenvolva todas as qualidades do fruto do Espírito, ou seja, que o fruto completo do Espírito se complete, se desenvolva na sua vida. Você se lembra que semana passada nós dissemos que o fruto é vou usar a palavra objeto, é uma circunstância única, algo completo, e dentro deste fruto possuem vários gomos. Por isso é fruto, num fruto possui várias qualidades. Então espera-se que o cristão de verdade, que o crente de fato, lavado, redimido, purificado, palavra boa essa é a palavra de Nicodemos, de Jesus para Nicodemos em João capítulo 3, aquele que é nascido de novo. Espera-se que aquele que é nascido de novo desenvolva todas as qualidades do fruto completo. Ao passo que, gente,
Ao passo que essa pessoa que assim age, que assim procede, ela vai entender, ela vai ver que automaticamente isso agora começa a agir de forma automática na minha vida. Automaticamente, a pessoa que desenvolve o fruto do Espírito nela, ela começa agora a rejeitar automaticamente as obras da carne, porque é como se fosse uma bandeira que se levanta, ou uma sirene que toca, quando você comete alguma coisa que está indo contra a palavra de Deus e não é fruto do Espírito. E eu quero ler novamente aqui com você esses gomos deste fruto completo do Espírito. Verso 22 de Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Eu disse terça-feira passada que é interessante algumas palavras no vocábulo, na gramática português. Exemplo, aquilo que não é benignidade, ele é maligno. O que não é benigno, ele é maligno. Bondade, fé, mansidão, temperança, porque contra essas coisas não há lei.